Museu Nacional de Etnologia abrem-se as portas ao diálogo crítico sobre o passado colonial, desta feita através da coleção de arte contemporânea do Estado, uma exposição que vamos ficar a conhecer mais à frente neste ensaio. Pós-museu A de ausência é o nome da exposição da coleção de arte contemporânea do Estado no Museu Nacional de Etnologia. Sandra Vieira Jurgens, curadora desta coleção. Bom, antes de mais, pós-museu A de ausência. Que ausência é esta? Sim, a ausência de tratamento às vezes de alguns temas que nós convocámos aqui para esta exposição, nomeadamente o passado colonial, a questão dos descobrimentos e também a importância das biografias no projeto e no percurso dos artistas, ou seja, como é que a identidade tem um peso político e social na sociedade contemporânea. E o pós-museu? Onde é que entra esta ideia do pós-museu? É uma ideia quase de uma utopia do que é que devem ser os museus atualmente. E para nós é com estes contributos de investigação e de reunião de autores que possam ter aqui uma ideia em comum, que possa ser diferente, mas que tenha uma orientação para tratar estes temas de pensamento crítico sobre a própria história, que nos interessa. No Museu Nacional de Etnologia há uma coleção muito ligada precisamente a esse ramo. Estamos com uma exposição aqui paralela sobre descolonização e, portanto, esta exposição tenta também fazer essa ligação, não é? Sobretudo a partir da arte contemporânea, de obras da coleção de arte contemporânea do Estado, e colocar também aqui a tónica que as nossas aquisições e as peças que nós vamos também integrando têm esta dimensão que não é só nacionalista, ou seja, artistas de outros países que passem por Portugal ou que estejam a trabalhar em território nacional são convocados para a sua representação nesta coleção, que é uma coleção que é de todos. Essas origens depois dizem-nos muito sobre os trabalhos que aqui temos, ou seja, temos artistas nascidos no continente africano que vieram para Portugal, artistas que andam entre um continente e o outro, temos artistas portugueses que ainda nasceram nas antigas colónias, e o que é que isso depois nos diz, ou como é que isso depois se transforma ou comunica através da sua obra? Certo. Nós aqui temos estes 4 núcleos, ou seja, artistas que viveram e que nasceram na altura ainda da ditadura, com o passado colonial português, artistas que já nasceram aqui pós-independência e que permaneceram, mas têm origens familiares a territórios africanos. Também esta ideia da diáspora, de artistas que vivem em países europeus e de passagem também em Portugal, e por outro lado um núcleo de artistas que trabalha muito esta questão do arquivo e da própria história através de filmes, através de fotografias, sobre esta análise crítica do passado. E, portanto, aqui estão conjugados, mas também queríamos desconstruir esta ideia de que um autor que nasce num país africano tem uma certa linguagem que se adequa àquelas que são os nossos preconceitos, aos nossos estereótipos. Temos muita diversidade, temos muita complexidade e esta exposição serve para isso mesmo também, para mostrar que muitas vezes não é assim, que as biografias e as obras, as linguagens são mais complexas do que aquilo que nós pensamos. Temos o exemplo, por exemplo, de um abstracionismo que sim, poderia ser pouco óbvio. Isso mesmo, do Ângelo de Sousa, não é? Que veio para Portugal, vindo de Maputo, e que talvez tenha claramente aqui algumas nuances daquilo que nós associamos às cores, às formas, à linguagem figurativa, mas que depois, durante parte da sua vida, tenta fazer um trabalho muito próximo daquilo que é o minimalismo e do pós-minimalismo numa pintura abstrata. Por outro lado, também temos o inverso. O Joaquim Rodrigo, por exemplo. Joaquim Rodrigo, não é mais, não é? Começa pela abstração geométrica e que a determinada altura, aqui nos anos 60, começa a trabalhar também o figurativo, muito baseado nas influências de um livro que ele tinha visto do Zé Redinha, que era das comunidades da Lunda, do nordeste de Angola, e em que ele é influenciado pintando esses motivos na pintura, ou seja, trazendo esses motivos da cultura popular, da arte popular, para o espaço do museu e para o espaço da pintura. Aqui estão nomes como Mónica de Miranda, Agrada Quilomba, muitos mais poderiam estar. Portanto, há aqui uma seleção, porque a coleção de arte contemporânea do Estado é vasta. Portanto, que critério pesa na escolha dos artistas para esta exposição? Sim, não queríamos começar pelo mais óbvio, ou seja, era também uma tentativa de surpreender o público, nesse sentido de podíamos ter aqui trabalhos da Ângela Ferreira, de outros artistas, do Francisco Vidal, do Quilo Andes e do Délio Jace,
ou seja, mas até do Pedro Gomes, que também nasceu em Angola, mas era essa tentativa, ou seja, mostrar que a riqueza é tão grande que nós não vamos buscar os nomes que são mais óbvios. Depois também tem a ver com uma questão de gestão. Nós já mostramos algumas dessas obras, marcaram exposições anteriores da coleção de arte contemporânea do Estado e, portanto, queríamos trazer aqui também novos nomes que muitas vezes não são associados ou não estão tão visíveis naquilo que são as nossas exposições. Para terminar, isto enquadra-se numa política de itinerância da coleção de arte contemporânea do Estado, decorre em paralelo com outras exposições no país. Certo. Nós temos feito, para além de termos obras em depósito em várias instituições de referência, temos também empréstimos, cedências normais e também com a Rede Portuguesa da Arte Contemporânea, não é? Que é um programa da DG Artes, e por outro lado temos então uma programação própria, em que no país, no território, vamos fazendo exposições por ano, 5 exposições, mesmo também internacionais, em que mostramos certos núcleos de obras, juntando aquilo que é o acervo da coleção com novas aquisições e fazendo sempre esta tentativa de fazer exposições temáticas. Sandra, muito obrigado. Nada, obrigada eu, Diogo. De diferentes perspectivas, condicionadas pelo contexto social e cultural, conta-se uma história partilhada nos 50 anos das independências das colónias portuguesas em África, para ver no Museu Nacional de Etnologia até ao dia 13 de julho.